Entrevista. Agora são 8h14, hora do café favorito, manhã de segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Doutor Eduardo Prado, presidente da FOA, está conosco, dia 18 de outubro, marcado pela comemoração do aniversário da Fundação Oswaldo Aranha FOA e do Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa. 54 anos da Fundação Oswaldo Aranha, 22 anos de história do Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa. E eu me recordo de uma noite em que a Agência Nacional divulgou a criação de uma faculdade de medicina em Volta Redonda. E eu vi naquele local, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, onde funciona hoje, onde existem os edifícios CECISA 1 e CECISA 2, aquilo ali era um terreno vazio, mas bem cuidado, em frente ao Clube dos Funcionários, e desciam várias pessoas do Clube dos Funcionários, porque naquele dia, naquela noite, a Agência Nacional havia divulgado a criação de uma faculdade de medicina em Volta Redonda. E me recordo bem que uma das pessoas que corriam para soltar foguete era o doutor Ferdinando Garcia Pereira, que naturalmente deveria estar acompanhado do doutor Jairo Conde Jogaibe, do doutor Osório, que foi presidente da FOA durante muito tempo, e agora está aqui o presidente da FOA, o meu amigo doutor Eduardo Prado, meu fraterno amigo, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário, e toda a sua equipe. Bom dia, ouvintes da Sintonia do Vale. Mais uma vez, é um prazer renovado estar aqui. Nós temos história para contar, né, doutor? Eu tenho. Você está me lembrando o repórter essa, testemunho ocular do fato. Tem tempo, viu? Tem tempo. Naquele tempo, a gente se concentrava ali em frente ao Mulica, depois do expediente, depois de mais um dia de trabalho. Era muito cafezinho e tinha um senhor que vendia um churrasquinho delicioso na esquina ali da rua 25A, a esquina mesmo do Molica. Ele, durante muito tempo ele vendia aquele churrasquinho. Eu gostava de churrasquinho apimentado. Também comi daquele churrasquinho. O tempo passa, o tempo voa. Pois é. E já se vão 52 anos, doutor? 54 anos 54. Da fundação da FOA e 22 anos do Centro Universitário. Hoje é um dia muito especial para nós. Posso fazer um comentário? Pode. Puxa vida, como é que eu tô velho, né? Não, dá experiente, cara. Tô vendo aqui, tem 54 anos, quer dizer, naquele tempo eu já não era mais um garoto, eu tinha 20 anos. Você era até muito bem, né? 20 anos. Já trabalhava em rádio. Já era bem reconhecido. Eu mandei uma foto sua para você. Você lembra? Você entrevistando, naquela idade, você participando ativamente dos fatos da cidade de Volta Redonda, né? E hoje é o dia do médico também. E a FOA foi inaugurada no dia 18 de outubro de 1967. Começou com 6 cursos. Né, com um curso, e foi até 1998 com 6 cursos. E o primeiro deles é o curso de medicina, que muito nos orgulha. Que foi comemorado naquela noite, né? Muito, que foi uma iniciativa dos médicos da Companhia Siderúrgica Nacional, né, o doutor Olésio Galotti, né, Paulo Mendes, que foi o primeiro presidente da FOA, e com a ação do prefeito, então, Sávio Gama, né? Perfeito. O doutor Paulo Mendes, que foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente. Ele era deputado estadual. O doutor Garcia nunca quis ser candidato, sempre quis ser amigo do candidato Paulo Mendes. O doutor Garcia sempre foi muito importante para a história da Fundação Oswaldo Aranha, né? Ele sempre participou muito intensamente das decisões e dos desígnios, mas ele nunca ocupou a presidência da FOA. E ele teve uma participação importante na criação da Faculdade de Odontologia. Né? Ele e o doutor Antônio Batista, né? O Antônio Batista, o Jairo Conde Jogaibe, né? Entre outros, né? A FOA sempre foi pródiga nos amigos que auxiliam o desenvolvimento dela, né? E não foi diferente na criação do curso de odontologia, assim como foi no curso de medicina. Aí tinha o Zé Vinci Prova. O Zé Vinci Prova era da Fornasa? Do Barra Mansa, né? Vinci Prova. Muito amigo do Dauro.
Isso, Dauro Aragão. Zé Vespor foi diretor lá da FOA também, né? De Relações Institucionais. A gente vai lembrando de alguns nomes de instituidores da FOA, de figuras maravilhosas que dedicaram uma parte do seu tempo à fundação. Boa parte do tempo deles, né? Eles realmente amam a instituição. Essas pessoas amaram a instituição, né? Aqueles que já se foram. E eram todos idealistas, sim, todos voluntários. Todos voluntários idealistas. Isso é que faz a força da FOA, o amor que as pessoas têm pela a realização de um ensino de qualidade, né? De que possa fazer a diferença transformando vidas. Bom, a FOA se transformou. Hoje a gente vive um novo tempo, inclusive um novo tempo depois da pandemia, não é? Sim. A FOA se modernizou durante a pandemia, sim, e passou a utilizar o sistema online para as suas aulas, e os laboratórios agora já voltaram a funcionar. Na verdade, os nossos laboratórios, só no momento inicial da pandemia que eles ficaram parados, né? Foi aquele susto para o Brasil inteiro, né? Então, ficamos apenas uma semana em recesso escolar, por conta do recesso que tinha em junho. Nós transportamos ele ali para aquele momento da pandemia em março, mas 5 dias apenas para treinamento dos professores na nova modalidade, e assim nós realizamos o ensino telepresencial, né, de forma síncrona, onde o aluno e o professor estão no mesmo momento, apenas intermediado pela tecnologia. Mas isso foi possível graças ao investimento que a Fundação Oswaldo Aranha já estava fazendo no ano de 2019. Começou todo um trabalho para o ensino à distância. Daí que a gente conseguiu, inclusive agora em 2021, esse sucesso com a avaliação do MEC com a nota máxima, né? Nota 5. Por coincidência, começou em 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Não, e aí a gente tem que fazer um registro que o doutor Eduardo Prado é tecnológico, né? Desculpe a brincadeira, doutor Pode Eduardo. Falar. Mas eu tenho toda a liberdade para dizer isso ao doutor Eduardo Prado, que teve muito trabalho para convencer o Dauro Aragão, que não era tecnológico, que queria celular só para falar. Eu só quero celular para telefonar. Essas outras coisas não me interessam. Ele falou assim, quero celular de velho, só com número. Só isso que ele dizia. Só quero falar no celular, mais nada. Mas o doutor Eduardo Prado, como fiel escudeiro do Dauro Aragão, conseguiu convencê-lo, e a FOA, se atingiu esse momento de tecnologia, esse momento de boa estrutura para os tempos modernos, deve muito ao Eduardo Prado, que insistia com o Dauro. E o Dauro acabava te ouvindo, né? O Dauro era uma pessoa muito inteligente, então teria que ter muitos argumentos para convencê-lo. Embora ele fosse analógico, na história da FOA, mesmo eu sendo tecnológico, como você falou, ele foi o presidente que mais investiu em infraestrutura, e principalmente em infraestrutura de tecnologia. Ele construiu prédio, mas dotou também de tecnologia, que eu apresentava para ele esses projetos e ele os acolhia, né? Então, por isso, nós tínhamos condições adequadas de enfrentar a pandemia. Não fosse o posicionamento dele no ano de 2019, né, quando eu apresentei o projeto para ele, com relação ao ensino à distância, mais uma vez, que a primeira vez que eu apresentei o projeto para ele foi em 2004. Né? Naquela época ele riu de mim, né? Quando eu apresentei o ensino à distância para ele em 2004, ele riu de mim. Ele chamava isso de curso por correspondência. Ele falava que era igual curso por correspondência. Eu falei, olha, não é bem assim. Me lembro disso. Isso é curso por correspondência? Ninguém vai dar valor a isso. Mas é que a época não, né? Só quem estava bem adiantado e que estava com um olhar muito específico para onde caminhava o ensino. Mas não dava para se fazer naquele momento na FOA. E ele estava certo. O que nós fizemos naquele período? Quando eu apresentei para ele de lá para cá, de 2004 para cá, nós construímos vários prédios e acolhemos todo um desenvolvimento da parte das engenharias. Se não fosse isso, não teríamos formado milhares de engenheiros como nós formamos nesse período, graças à atuação do Dauro Aragão naquele período da construção daqueles prédios. E assim, abrimos, e por ser um centro universitário, ampliamos as vagas para os cursos de engenharia. Bom, 54 anos depois da Fundação Oswaldo Aranha ser criada, 22 anos de história
do Unifoa, o Centro Universitário de Volta Redonda. Como é que está hoje essa associação harmônica entre FOA e Unifoa, contribuindo para a sociedade na região do Médio Paraíba Fluminense? Isso nos enche o coração de orgulho, sabe? O que a Unifoa tem feito para a cidade de Volta Redonda e para a região, né, dos 12 municípios, para você ter uma ideia, só nos últimos 22 anos, não vamos falar da história toda, mas vamos falar só dos últimos 22 anos, foi mais de 1.700.000 atendimentos. Se a gente for fazer uma média de atendimentos por pessoa, 5 atendimentos por pessoa, a gente já atendeu mais do que a população de Volta Redonda, em todos os seus cursos. Na área de saúde, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, né, educação física. Todos esses cursos a gente atua gratuitamente para a comunidade. E principalmente na medicina, atualmente, nós estamos lá no Hospital Munirafu, né, apoiando o prefeito Antônio Francisco Neto, e estamos com o atendimento mais crítico, né, que é a UTI, com os nossos profissionais aliados a um apoio financeiro que a Fundação tem feito para que esse serviço seja completo. Na área das engenharias, por exemplo, são diversos projetos, não só para o município de Volta Redonda, como também para os empresários. Você sabe, ali no Rodovia do Contorno, tem aquele empreendimento da Ceplan? Sim. Do Mauro Campos. Uhum. Aquilo é um projeto para 40 anos. Tá? São 30 mil unidades. Uhum. Mauro é um ex-aluno do Unifoa, ele é egresso do Unifoa, estudante de engenharia nosso. Uhum. Todos os engenheiros que atuaram naquela obra, todos os estagiários que atuaram naquela obra, foram alunos ou egressos, ou são alunos do Unifoa, dos cursos de engenharia. E usaram aquela ferramenta que você já conhece, que é a nossa Autodesk, uhum, né, para poder fazer um trabalho rápido, bem calculado, né, econômico e popular. Ou seja, a inserção da instituição de ensino em uma cidade, numa região, ela alavanca recursos, ela ajuda no desenvolvimento. E isso nos orgulha sobremaneira. Bom, o Unifoa é o único representante autorizado pela Autodesk aqui na região. A gente faz, inclusive, esse anúncio aqui no nosso programa, na nossa programação da Rádio Sintonia do Vale. E, recentemente, conforme o doutor Eduardo falou, a nota 5 para o Unifoa, o maior conceito do Ministério da Educação no credenciamento para a oferta de cursos à distância, o EAD, nota 5. Isso foi um trabalho das equipes, dos professores, dos funcionários administrativos, da direção, da reitoria, de todas as pró-reitorias. Todo mundo se engajou nesse processo de maneira que não havia limites nas suas dedicações. Nós fomos, por 9 ciclos consecutivos, tiramos a nota 4. É muito difícil tirar a nota 5. Faltavam os pequenos ajustes. Batia na trave, entendeu? Coisas das avaliações igual subjetivas. Igual o nosso Flamengo ontem, né? Igual atacou, mas o gol não saiu. O gol não saiu. Nota 4. Nota 4. Mas agora saiu, nota 5. Por quê? Porque eles foram além das expectativas. Eles se dedicaram muito, usaram os recursos que nós temos, né? A equipe se uniu, a FOA e o Unifoa muito próxima, muito unida, né? Que o Centro Universitário é uma figura acadêmica da Fundação, que mantém o Centro Universitário. Então, o trabalho de todos eles, o apoio, fantástico que o Conselho Curador e o Conselho Diretor da FOA vem dotando para os projetos que são apresentados. Sem esses apoios, nada seria possível ter sido realizado, Dário. Bom, a instituição sempre se preocupou com a inovação, não é verdade, doutor? Sim. O planejamento das suas ações. Com a criação das 2 novas pró-reitorias, quanto que a nova estrutura vai impactar aí no desenvolvimento da FOA e do Unifoa? Olha, o impacto é muito positivo, porque essas 2 pró-reitorias, elas vão trazer para o Centro Universitário uma inovação nos nossos currículos, na forma de se relacionar com o aluno dentro e fora de sala de aula. Então, o investimento que foi feito
em equipamentos, em pessoas principalmente, em capacitação dos nossos professores e dos nossos gestores, isso vai resultar numa oferta, um portfólio de curso para 2022, 2023, muito interessante para a nossa região e para o Brasil. Bom, hoje nós entrevistamos aqui o Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, professor, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, pela classe dos juristas, que vai fazer uma palestra no IFOA. Ele espontaneamente disse: eu sou fundador do curso de Direito do Unifoa. Ajudei, ele trabalhou 7 anos no Unifoa. Foi professor. Na época que eu fui coordenador do curso, ele foi o professor. Eu cheguei um pouco depois dele no curso. Um dos fundadores foi o primeiro, Ayrton da Costa Paiva, que foi o primeiro coordenador do curso de Direito, né, no ano de 2002, que a gente chama 2002.2, que é o segundo semestre, né? E em 2003 eu assumi a coordenação a convite do Dauro e do ex-reitor, que era o professor Carelli. Eles me convidaram para fazer parte desse time e eu tive a grata surpresa de encontrar no professor Vitor Marcelo e mais uma outra play de professores que vinham do Rio de Janeiro lecionar no curso de Direito, e o curso de Direito ele se formou com idealistas, com pessoas que são voltadas à causa da advocacia, né? Pessoas que realmente querem contribuir com a justiça. E isso fez a diferença para o curso. E olha, o doutor Vitor Marcelo vai fazer uma palestra hoje no auditório do Unifoa, que foi construído com um trabalho do Eduardo Prado quando era vice, né? Sim. Sim, eu comecei a construção do prédio em 2017. Estudei a construção dele no ano de 2016 para iniciar a obra em 2017 e inaugurar ele em fevereiro de 2018. É um exemplo de tecnologia, de projeto bem realizado, bem executado. Você tomou conta daquilo direto, né? Eu andava 10 quilômetros por dia da sede até o prédio, eu voltava, andava 10 quilômetros sem deixar de fazer as minhas outras obrigações. É uma coisa para ser conhecida, o auditório. Não tem igual, né? Aqui no Sul Fluminense e no Estado do Rio, com aquela capacidade de... São 700 lugares? Cabe 750, né? São 705 lugares sentados, ainda com cadeiras para obeso, que se não tiver obeso, cabe 3 pessoas, né? E mais ainda os espaços para cadeirantes. Aqui, ó, me desculpe a brincadeira e a sinceridade. Vocês estavam pensando na presença do Neto lá quando fizeram essas cadeiras? Não, é norma da BNT. Não pensei. É norma da BNT. É norma da BNT. Aí seguimos as regras da BNT, espaço para cadeirantes, saídas de emergência, enfim. Material antichama. Eu não posso deixar de fazer uma brincadeira dessa, porque o Neto, além de tudo, é presidente do seu fã-clube, né, Eduardo? Ah, é? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ele não esquece a importante contribuição que a FOA tem dado ao município de Volta Redonda. Isso é de fundamental importância, até porque a FOA sempre teve um relacionamento da mais alta qualidade com as autoridades do município, não é? Nossa, agora você me deixou emocionado, né? Porque eu nunca pensei que chegasse a esse nível de admiração por parte do prefeito de Volta Redonda, de uma importante figura que é o nosso prefeito Neto para a nossa região, né? Ele não ajuda só a Volta Redonda, ele acaba ajudando a região, né? E o contato que ele tem junto às esferas estaduais e federais, né? É fantástico. O Neto é o prefeito certo para o momento que a gente se encontra na cidade de Volta Redonda. Volta Redonda fez uma boa escolha. Fez, sem dúvida. Há que se convir. Volta Redonda fez uma boa escolha. O momento era para isso. E a população entendeu bem isso, né? A resposta que ele tem dado a todas as necessidades que a cidade precisa, né, ser resolvidas, é fantástico essa resposta, né? Ele consegue fazer as conexões e juntar pessoas em prol da cidade. E isso é o que a gente precisa realmente para resolver os problemas, ainda mais em época de pandemia. Exatamente. 8h32, hora do café favorito. Gente, para completar, não dá, doutor Eduardo Prado, para deixar de falar sobre a ausência de Dauro Aragão, uma figura importante. Também do doutor Jairo Conde Jogaib. Como é que foi essa transição da presidência? Legado do Dauro, do doutor Jairo. O que é que você pode falar sobre isso, Eduardo? Olha, são 2 pessoas que mais me incentivaram
a trabalhar na Fundação Oswaldo Aranha. Foi o Dauro e o Jairo. Essa história nossa é muito forte, sabe? Uhum. Em 2012, o Dauro me convidou, perguntou se eu aceitaria ser indicado a ser presidente da FOA. Isso ficou um segredinho entre eu e ele, desde 2012. Eu falei para ele que iria fazer o possível para atender as expectativas dele. E assim nós trabalhamos juntos de 2012 para cá nesse projeto que era dele. Né? Uhum. Eu aceitei, ele me consultou, porque eu poderia ter outros projetos, como inclusive surgiu alguns projetos, até convite para trabalhar que eu tive fora daqui, do país inclusive, e eu não quis, por conta desse amor que a gente tem pela Fundação e por conta dos compromissos que a gente assume aqui. Então a gente veio trabalhando juntos, né, com o Dauro e com o Jairo nesse período todo, né, de 2012 para cá, e já vinha caminhando para que um dia isso acontecesse, né? Há uma grande vantagem, né? O grande acerto de um líder é escolher depois que a continuidade do seu projeto permaneça. E a ideia era essa, que o projeto do Dauro, que começou lá em 1999, do Dauro e do Jairo, porque o Jairo é que levou o Dauro para ser presidente. Uhum. O Dauro é fundador, mas ele não participava muito. O Jairo participava muito mais. E o Jairo foi presidente antes dele. E o Jairo renunciou para ele assumir. Assim como o Jairo fez em 2016, renunciou para eu assumir a vice-presidência no lugar dele. Né? E o Jairo passou a ser superintendente executivo, que é o cargo que eu ocupava. Né? E o trabalho, a FOA trabalha com previsão. A gente não trabalha lá, é o que vamos fazer hoje. O que vamos fazer hoje já programamos há 2 anos atrás. Então, nós estamos executando já algo anterior do projeto. Então, essa transição, ela se transcorre de maneira muito equilibrada. Os membros do Conselho Curador, eles permanecem, eles continuam apoiando todos os projetos que a gente já vem desenvolvendo e que foram aprovados em 2019. É um ano muito importante esse ano para a FOA. O ano de 2019, o ano anterior à pandemia. Se não fossem as decisões do Conselho Curador e do Conselho Diretor em 2019, nós teríamos grandes problemas com a chegada da pandemia. E graças a Deus e graças a essas pessoas que lá se encontram, e também aquelas que já partiram, deixaram esse legado de responsabilidade, de dedicação à instituição, mas, acima de tudo, inovação e transformação. Porque o Dauro, a gente fala que era analógico, mas ele era um grande transformador. Ele era uma pessoa que conseguia tocar as pessoas e fazer com que as pessoas tirassem dela o melhor possível. E essa transformação foi feita no decorrer da história. Quando ele assumiu, tinha 1.170 alunos, 6 cursos. Ele deixou 22 cursos, 2 programas de mestrado e 7.000 alunos antes da pandemia. Com a pandemia aí que deu uma enxugada, mas vamos recuperar. Para completar, doutor Eduardo Prado, quero agradecer a sua presença, cumprimentá-lo pelo êxito no trabalho que está sendo feito na FOA, mandar um abraço para um dos patrimônios também da FOA, que é o meu amigo Zé Ivo. Sim. Zé Ivo, querido, está sempre ligado aqui no programa. Da mesma forma que o doutor Eduardo, quando não está concedendo entrevista, está vendo o programa pelo nosso canal no YouTube. Eu estava acompanhando a entrevista do Vitor Marcelo antes de chegar e da Ellen também. A Ellen foi nossa aluna. Foi aluna da FOA, aluna, da Faculdade de Direito da FOA. Olha, uma profissional exemplar, muito dedicada à causa da advocacia, a Ellen, né? E aluna do Unifoa. Os meios, os cursos distribuem, né? Então, depende de cada um abraçar esses meios, né? Isso aí. É aquela história do chinês, não é verdade? Não vou te dar o peixe, vou te dar a vara, você tem que aprender a pescar. A pescar, é isso aí. E a FOA ensina bem, né? Ensina bem. E a casa da gente até dá, não só dá a vara, mas a gente, durante a caminhada, a gente dá uns peixinhos, porque tem alguns que não tem nem condição de pagar a mensalidade. A FOA tem uma bolsa especial para isso. Você falou no Ivo aí, o Ivo fez milhares de negociação e parcelamento estudantil e evitou que milhares de pessoas trancassem a matrícula. É um trabalho do Ivo e da equipe dele, né? De toda a equipe de negociação que o Zé Ivo comanda lá, o Sandro, a Márcia, enfim, todos, o Emilson, é uma equipe voltada para atender e ouvir as pessoas quando estão com algum problema financeiro para continuar estudando. Dando uma importante contribuição para o estudante. Sem dúvida.
Doutor Eduardo Prado, muito obrigado pela presença, sucesso e parabéns pelos 54 anos da Fundação Oswaldo Aranha. Eu agradeço, Dário, em nome de todos os nossos alunos, os familiares que apoiaram a instituição, principalmente nesse período da pandemia, aos nossos professores, aos gestores da educação que o Unifoa tem, né, os membros do Conselho Curador, o diretor e fiscal, a sociedade, ao prefeito Neto, que tem ajudado bastante nos projetos, porque ele nos solicita os projetos e a gente, junto com os alunos e professores, entrega à sociedade o verdadeiro papel que o Unifoa preconiza, atender a comunidade naquilo que for possível dentro das nossas possibilidades. Agradeço em nome de todos. Eu estou apenas numa posição de agradecer, porque todos não podem vir aqui. Um grande abraço ao doutor Eduardo Prado, o nosso querido entrevistado desta manhã no aniversário da Fundação Oswaldo Aranha e do Unifoa. E parabéns aos médicos. Ah, sim. Outubro Rosa, no